Hoje, a gente vai contar a história de algumas mentes brilhantes que ajudaram a humanidade a conquistar o espaço. Tudo isso enquanto travavam uma batalha por justiça aqui mesmo, na Terra. É uma história sobre os números que nos levaram até a Lua e sobre as mulheres incríveis que calcularam cada um deles. Essa frase aí foi dita por John Glenn, um herói nacional, um astronauta prestes a fazer história, orbitando o planeta. A grande pergunta que fica até hoje é: quem era essa ela? E por que a vida de um herói, naquele momento exato, dependia totalmente dos cálculos que ela fazia? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. A ela, que o John Glenn mencionou, era uma dessas três mulheres que são as figuras centrais da nossa história: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Três mentes geniais que não só mudaram o rumo da ciência, mas o rumo da história de um país inteiro. Para a gente conseguir entender a real dimensão do que elas fizeram, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, os Estados Unidos naquela época era um lugar de contradições profundas. Uma nação que sonhava em tocar as estrelas, mas que aqui na Terra mantinha seus próprios cidadãos separados por lei. E o que a gente vê aqui é basicamente o choque de dois mundos. De um lado, a corrida espacial a todo vapor. Depois daquele susto do satélite Sputnik em 1957, pintou uma urgência nacional para superar os soviéticos. Era uma necessidade desesperada pelas mentes mais brilhantes que existiam. Só que do outro lado a gente tinha a realidade de uma América segregada, vivendo sobre as leis Jim Crow, leis que institucionalizavam a injustiça e na prática sufocavam o talento de milhões de pessoas. E aí que está o grande paradoxo, sabe? Essa crise nacional, essa urgência, acabou forçando o sistema a abrir, mesmo que de má vontade, algumas portas que sempre estiveram trancadas. E foi exatamente nesse ponto, entre a pressa para inovar e a resistência em mudar, que uma oportunidade única apareceu. Então, vamos conhecer de perto as mulheres que não só aproveitaram essa brechinha na porta, mas que arrombaram essa porta com a pura força da sua genialidade. Vamos começar por Katherine Johnson. Gente, ela era um verdadeiro prodígio da matemática. A mente dela era tão precisa, mas tão confiável, que na época dos primeiríssimos computadores eletrônicos, os engenheiros da NASA confiavam mais nos cálculos que ela fazia à mão do que nas próprias máquinas. Dá para imaginar? E olha só o tamanho do impacto dela. Em 61, foi ela quem calculou a trajetória que trouxe Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, de volta para casa sã e salvo. Em 62, ela foi a garantia humana, aquela que checou os cálculos do computador para o voo do John Glenn. E sim, em 69, os cálculos dela ajudaram a traçar o caminho para Apollo 11 pousar na Lua. Ela era, de verdade, a matemática por trás dos maiores feitos da NASA. Agora, Dorothy Vaughan. Ela foi a primeira supervisora negra da NACA, que era a agência que viria a se tornar a NASA. E Dorothy não era só uma líder, não. Ela era uma visionária, alguém que viu o futuro chegando de longe e preparou todo o seu time para ele. O que ela fez foi simplesmente extraordinário. Dorothy sacou que os novos computadores da IBM iam, mais cedo ou mais tarde, tornar a equipe dela de computadores humanos obsoleta. E o que ela fez? Foi numa biblioteca pública, na seção permitida para pessoas negras, pegou um livro sobre uma tal de linguagem de programação Fortran e aprendeu tudo sozinha. Depois, ensinou cada uma das mulheres da sua equipe. Ela pegou um grupo que estava prestes a ser dispensado e transformou em uma unidade de programação de elite, indispensável para o futuro da NASA. E para fechar esse trio incrível, a gente tem Mary Jackson. Uma mulher com um talento para engenharia que era tão inegável quanto a sua determinação para derrubar as barreiras da lei que apareceu no seu caminho. A história dela é de cair o queixo. Para virar engenheira, a Mary precisava fazer uns cursos específicos. O problema? Os cursos só eram dados numa escola de ensino médio que era exclusiva para brancos, onde por lei ela não podia nem pisar. Mas em vez de desistir, ela foi para o tribunal. Entrou com uma petição para um juiz pedindo uma permissão especial para estudar lá. E conseguiu. Em 1958, ela se tornou a primeira engenheira negra da NASA. Pensa no que isso exigiu. Não só um cérebro brilhante para a ciência, mas uma coragem absurda para desafiar o sistema. Olha, essas três histórias, cada uma por si, já são super inspiradoras. Mas juntas, o que elas ensinam para a gente sobre ciência, sobre talento, sobre sociedade, a lição mais profunda, talvez, venha dos próprios números. E isso leva a gente a uma pergunta bem desconfortável. Se essas três mentes geniais quase foram silenciadas, quantas outras Katherine Johnsons, Dorothy Vaughns e Mary Jacksons o mundo perdeu ao longo da história por causa de preconceito e de barreiras? Porque, no fim das contas, reprimir um talento não é só uma injustiça, é uma perda para a humanidade inteira. E isso nos leva a uma ideia fascinante.
Para elas, a matemática funcionou como a maior ferramenta de justiça possível. Por um motivo bem simples: um cálculo correto não tem cor de pele. Uma trajetória orbital precisa não tem gênero. Num mundo cheio de opiniões e preconceitos, a objetividade dos números tornou a competência delas algo irrefutável. Um fato que nem a lei mais injusta podia negar. E aqui está o ponto central de tudo. O que a história delas mostra é que um grande avanço científico às vezes precisa de muito mais do que só brilhantismo técnico. Exige uma coragem moral para desafiar o status quo, para insistir no seu lugar à mesa, mesmo quando o sistema inteiro diz que aquele lugar não é para você. E foi essa combinação de genialidade e coragem que deixou um legado que, finalmente, a história começa a reconhecer como deveria. O reconhecimento oficial demorou, mas chegou. Desde a Mary se tornando engenheira lá em 58, passando pela Catherine recebendo a Medalha Presidencial da Liberdade em 2015, até a sede da NASA em Washington, D.C. ser renomeada em homenagem a Mary Jackson em 2020. O impacto delas está literalmente gravado nos prédios da agência que elas ajudaram a construir. E essa talvez seja a mensagem mais importante. Catherine, Dorothy e Mary não foram personagens secundárias, sabe? Não foram símbolos de diversidade para serem lembrados décadas depois. Elas foram figuras centrais, arquitetas essenciais do programa espacial americano. Sem os cérebros e a coragem delas, a corrida para as estrelas poderia ter tido um final bem diferente. A gente termina com essa frase dita pela Dorothy Vaughan para uma jovem Mary Jackson. Ela resume perfeitamente o espírito de apoio, de resiliência e de fé mútua que marcou a jornada delas. E nos deixa um lembrete. Às vezes, o cálculo mais importante que a gente pode fazer é o do valor que a gente enxerga nos outros.